No encontro de hoje eu vou conversar com um contador que transformou e tem transformado a contabilidade. Ele abriu um negócio que consegue atender muita gente através da contabilidade digital. E no programa de hoje vai esclarecer muitas dúvidas a respeito dos MEIs, a respeito do Pix, do desenquadramento de um MEI para que ele se torne uma empresa de fato, uma sociedade limitada. Então, eu, se fosse você, não perderia o programa de hoje. É em 1 minuto, aqui no Poder e Negócios. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. Muito bem, eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje, Elton Orvati, da Biconte, a contabilidade digital. E Elton, prazer recebê-lo aqui no programa e, claro, uma honra você abrir a porta do seu escritório para poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante que muitas vezes as pessoas ficam receosas ou não sabem como proceder, como dar os primeiros passos na hora de abrir uma empresa. Porque abrir uma empresa, abrir um MEI ali é fácil, mas o caminho talvez não seja. Vamos começar por essa questão do MEI, como funciona para abrir, como funciona para gerir, porque é geralmente o maior problema que as pessoas enfrentam e que você recebe aqui uma enxurrada de situações como essa, não? Exatamente. Tiago, primeiramente a honra é minha de poder estar sempre aqui, né, contribuindo para o Poder e Negócio e poder também tirar dúvidas, né, que são relevantes aí para o pessoal, não só para os MEIs, mas para as empresas, para as pessoas físicas também. A gente já tratou sobre temas aí importantes no imposto de renda, né, anualmente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Começando pelos MEIs, né? O MEI, ele é uma modalidade que está ali dentro de um regime do Simples Nacional. Como o próprio nome já diz, né? É um regime simplificado que permite, né, as pessoas físicas de poder empreender. Então, aquela pessoa autônoma que quer começar um negócio, né, quer se formalizar, ela vai ganhar ali um CNPJ, ela vai ganhar a possibilidade ali agora de ter um CNPJ e junto com o CNPJ ela também ganha agora algumas obrigações. Quais são elas, né? De poder ter todo ano ali, todo mês, né, ela tem que fazer ali a contribuição para o seu INSS através de uma guia de contribuição chamada DAS, a DAS do MEI. Dentro da DAS do MEI, dependendo do CNAE, que é o código de atividade que o MEI escolhe na hora que ela faz a abertura, ela pode ter ali também um valor do ISS para a prefeitura ou do ICMS para o estado, né? Então, dependendo do CNAE que ela escolhe, ela vai ter mais um adicional ali para poder, nessa guia que ela vai pagar mensalmente, né? Essa guia obrigatoriamente tem que ser paga até o dia 20, mensalmente, para que ela tenha os direitos previdenciários. E quais são eles, né? Auxílio-doença, se caso acontecer algum imprevisto ali com o MEI, ela pode entrar com um pedido ali de auxílio-doença, né? E poder ter ali até um salário mínimo durante o período que ela estiver afastada das suas atividades como MEI, tá? Então ela tem que ter esse pagamento mensal até o dia 20 para que ela tenha esse benefício garantido, né? Além desse benefício previdenciário, ela tem também a possibilidade de se aposentar por tempo não só por tempo de contribuição, mas por idade, né? Então, por todos os meses que ela paga, né? Então ela ganha o direito de poder
através de um valor reduzido, né, que é 5% do valor do salário mínimo, ter a possibilidade de se aposentar por idade. Então, isso também é uma das vantagens ali do MEI, né, é um benefício gigantesco do MEI. O MEI, como você mesmo disse, é muito fácil de abrir, né? Facilmente ali você acessa lá o Gov.br e consegue abrir a sua MEI. Mas poucos sabem que você também ganha outras obrigações, além de pagar a DAS mensal. Anualmente você tem que fazer a sua declaração ali, né, dos seus faturamentos, né? Então o MEI também tem que ir lá até o dia 31 de maio declarar o quanto que teve de rendimento da sua MEI, né, numa ficha exclusiva lá no site do Gov.br. É muito simples de fazer, né? Você pode buscar também assessoria, como a nossa aqui na Biconte, mas não é só informar qualquer valor, Thiago. Principalmente depois da inclusão do Pix, né? Que é uma das moedas, um dos recursos, né, de transação de pagamento entre as pessoas, entre as empresas. Os valores ali que transitou de rendimento é também tudo que o MEI teve de faturamento. Então, se o MEI, quando ele presta serviço ou vende algum produto para a pessoa física, ele não é obrigado a emitir uma nota fiscal. Mas o fisco ele está ali monitorando, né, tudo que entrou na conta dele, tanto na pessoa física ou na pessoa jurídica. E as duas se somam, né? O MEI ele é limitado, né? Então ele não pode ali superar os R$81 mil anuais, sendo que ele é proporcional ao mês da abertura do MEI. Se ele passar desse limite, ele desenquadra. Automaticamente? Automaticamente ele sai do regime do MEI e ele passa a ser uma microempresa, né? Isso não acontece no mesmo mês onde ele superou, mas no próximo período, né, no próximo ano. Então ele tem que declarar ali anualmente o valor preciso que teve de rendimentos ali recebíveis nas suas contas, né? Porque se ele não fizer isso, Thiago, o fisco tem até 5 anos para reaver um valor ali que ele sabe que é um valor devido de impostos, né? Então, no Brasil, nós somos tributados sobre a renda, sobre o patrimônio, né, e sobre o consumo. Então, se você não fizer corretamente a apuração sobre qualquer um desses, você está sonegando impostos. E sonegar impostos é uma questão muito grave no Brasil e pode dar até cadeia, né? Então, é uma questão séria e que por 5 anos o fisco ainda pode reaver qualquer valor que é devido, tá? Então, por isso que a gente recomenda que o MEI controle, né, todos os valores ali que ele teve ali das suas vendas diárias, semanais, mensais, e que no dia, né, até o dia 31 de maio, ele faça o apontamento correto lá do quanto que teve dos seus rendimentos, tá? Então, isso é uma obrigatoriedade, né? O MEI, ele também pode ter um funcionário. Às vezes ele tem uma lojinha, uma banquinha, ou ele tem algum comércio muito pequeno e precisa ter um colaborador para atender, para fazer ali a sua questão do caixa e tal. Então, ele também pode ter um colaborador, um funcionário, tá? Então, quando ele contrata um funcionário, ele também assume todas as responsabilidades lá do E-Social. Então, ele tem que pagar também o INSS, o Fundo de Garantia, ele precisa fazer o registro, todos os meses lá ele precisa fazer todas as contribuições. Então, isso também é muito simples de ser feito, mas ele também assume também essa outra obrigatoriedade quando ele tem um funcionário. Não é só pegar qualquer pessoa, colocar para trabalhar junto com ele no negócio e não fazer as contribuições ali do FGTS, INSS, porque ele vai estar irregular, né? A gente vê muito isso acontecendo, o MEI ali ele tem um CNPJ, ele coloca qualquer pessoa para trabalhar junto com ele e não regulariza essa questão, né? Quando ele não regulariza, ele acaba assumindo riscos trabalhistas, né? Então, esse é um ponto também que a gente gosta de alertar, que ele também precisa, até o dia 31 de maio, anualmente, informar se ele teve colaborador ou não, porque essa informação também é validada junto ao Ministério do Trabalho.
Então, o MEI ele precisa fazer a declaração anual de faturamento, do que ele faturou, ou seja, a renda, vamos dizer assim. Exatamente. E em maio ele precisa fazer a declaração sobre algum possível funcionário. Isso ele precisa fazer. Exato. Se não faz, o que acontece? Se não faz, essas duas declarações é feita na mesmo preenchimento, tá, Thiago? É feito junto isso. Se ele não faz até esse prazo, automaticamente ele já recebe uma multa. No dia seguinte já tem uma multa, né? E se caso isso depende muito agora, né, de cada estado, mas aqui no estado de São Paulo, quando ele não entrega essa declaração, a MEI dele já fica inapta, então ele já não consegue emitir notas fiscais se caso ele precisar emitir uma nota fiscal, né? Então, não entregou, ele já tem uma obrigação fiscal que ele não cumpriu naquele ano, e aí quando ele precisar emitir uma nota fiscal, que hoje as notas fiscais do MEI é 100% emitida através de um portal do governo federal, né? Ele já não consegue emitir a nota fiscal porque a MEI dele já vai estar bloqueada para fazer as emissões de notas fiscais. E qual é o valor do recolhimento que ele precisa fazer todos os meses? O MEI, hoje, como eu disse, ele tem 3 valores que são diferentes, né? Eles são diferentes por causa dessas questões da escolha da atividade que ele, na hora da abertura, ele pode colocar na opção lá do CNPJ dele. Quando ele abre a MEI, um fato que já é claro, né? Ele já vai ter 5% sobre o salário mínimo vigente. Então, por isso que o valor do MEI, todo ano, vai ter uma correção, né? Por quê? Teve um aumento do salário mínimo, então o MEI já vai também ficar um pouco triste porque o valor do DAS vai aumentar, tá? Porque é sempre 5% sobre o valor do salário mínimo vigente. Então, aumentou o salário mínimo, né, nacional, o DAS do MEI já corrige, né? Então 5% é referente ao INSS. Se ele tem KENAI ou KENAIS, né, de apenas serviços, então ali ele já tem um adicional, né, referente à prestação de serviços que equivale a R$5. Então, mas isso somente com a emissão da nota? Não. Independente. Emitindo nota, isso é uma pergunta muito interessante que aconteceu recentemente no escritório mês passado de um cliente nosso, né? Um cliente nosso falou assim, poxa, mas eu não emiti nota, e por que você me mandou a DAS? Independente de você emitir nota ou não, o valor é fixo mensalmente, né? Ou independente se você emitir um valor mais baixo ou mais alto, porque você tem aquele limite até 6.750, ainda tem esse limite, o valor do DAS vai ser o mesmo, né? Então, para quem tem KENAIS de serviço, adiciona ao valor ali do INSS, que é 5% do salário mínimo, mais R$5 referente ao ISS, que é recolhido para a prefeitura dentro daquela DAS, né? E do ICMS a mesma coisa? E do ICMS adiciona mais R$1. Então, tem MEI que tem só serviços. Então não é caro. Não é caro. Então, MEI que tem só serviços, só para... Depois a gente pode até colocar uma tabelinha aqui, Thiago, no vídeo. O MEI que tem só serviço, 5% de INSS mais R$5 referente ao ISS. O MEI que tem só materiais, comércio, ele 5% de INSS mais R$1 referente ao ICMS. Referente ao ICMS. Se tiver os dois... Se tiver os dois, aí ele vai ter 5 mais 1. Tá? Então, por isso que tem 3 valores do DAS embutido. Tá? Existe também uma nova modalidade do MEI que começou recentemente, isso faz 2 anos mais ou menos, né, que foi a liberação do MEI caminhoneiro. Então, o MEI caminhoneiro é uma nova modalidade que permite que tenha um novo teto de faturamento. Então, qual é o teto? O teto do faturamento do MEI caminhoneiro supera os R$150 mil. Tá? Então, por isso que ele tem um valor de DAS um pouco maior. Tá? Então, o valor do DAS do MEI caminhoneiro é um pouco maior por causa desse faturamento... Mas compensa. Mas compensa. Tá? Então, também tem o MEI caminhoneiro.
que ele pode ter um faturamento maior, tá? Então, tem essa outra modalidade também, que é o MEI caminhoneiro. Então, na hora da abertura, ele já tem que escolher ali o QNAI exclusivo de MEI caminhoneiro. Ele não pode ter outras atividades, ele tem que ser MEI caminhoneiro para ter esse benefício. Se a pessoa resolveu abrir a MEI e não faz serviço, não faz comércio, simplesmente abriu a MEI. Certo. Não emitiu nota, não teve cliente, não teve faturamento algum. Ela, por não saber, muitas vezes não paga as guias mensalmente. Muito normal isso. É comum acontecer. Muito comum. O que acontece com essa pessoa? Ela permanece ativa no MEI, ela sofre algum ônus financeiro por causa disso, porque ela vai deixar de pagar. É obrigatório pagar? Não é obrigatório? Como funciona? Cara, essa é uma outra excelente pergunta. Desde quando a modalidade do MEI foi criada, né, a regra, né, sempre foi muito clara, mas a facilidade do acesso, da abertura, permitiu que isso acontecesse, né? Muita gente abriu e depois não sabia que tinha a obrigatoriedade ali de todos os meses estar fazendo o pagamento da contribuição, né, do DAS ali, que é referente ao INSS. O que acontece? Existem milhares, quiçá milhões de MEIs que estão ali com essas pendências do DAS, né? O governo já sabe disso, por isso que agora existe uma lei tramitando que essas MEIs vão ser bloqueadas, né? E essas dívidas serão enviadas para a dívida ativa, tá? Então, para que isso não vire uma eterna bola de neve, né? É o que tem acontecido até então, né? Eles continuam cobrando ano após ano, ano após ano, ano após ano, né? E então, o que vai acontecer? Após 2 anos, né, essas MEIs já vão ser bloqueadas, essa dívida vai para a dívida ativa e, não havendo pagamento, essa dívida passa para o CPF do responsável, né, do MEI, e, não havendo pagamento, há bloqueio judicial de contas, de bens, de tudo aquilo que tem em nome do responsável, né? A pessoa precisa pagar. Então. A pessoa precisa pagar, isso é uma dívida, né? É um valor que tem que ser pago, não há como você não pagar. Por isso que existem modalidades, né, de você poder fazer parcelamentos. O fisco permite hoje que você parcele 60, 72 vezes, 80 vezes, dependendo do valor devido lá, né? Mas é um valor que, a partir do momento que você se colocou ali na figura como um empreendedor, você assumiu o compromisso ali de estar contribuindo com o INSS, com todas o regime ali, né, como uma empresa. Então, isso você precisa estar assumindo. Muito bem. Elton, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, tem um recado da Biconte para você ficar por dentro dos serviços que são oferecidos por essa empresa que vem inovando na área de contabilidade, porque oferece esse serviço totalmente digital. Você em casa consegue fazer tudo através do celular, através do computador, conversando com a equipe da Biconte, dessa maneira resolver tudo sem sair de casa, sem burocracia, sem ter que imprimir um monte de papel, tudo é resolvido de forma digital. Você vai ver, então, a partir de agora, nesse intervalo que vai começar. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. Ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, conversando com o Elton Horvat aqui na Biconte. Ele abriu as portas da contabilidade, do escritório dele, para que a gente pudesse esclarecer dúvidas, falar um pouco sobre esse problema que muitas vezes as pessoas têm,
porque não sabem, não conhecem como funciona o regime da MEI, como não sabem como tratar exatamente todos os procedimentos e acabam, de fato, tendo um problemão por causa disso. Então, para que não existam danos, problemas para você, microempreendedor, vamos aqui continuar essa entrevista. Elton, a pessoa fez o MEI, começou a faturar, ela percebe que agora os horizontes estão maiores, ela consegue ter uma visão de negócio ainda maior, ela já vislumbra um faturamento maior do que o teto permitido pela MEI. Como que ela faz essa alteração? Acontece automaticamente ou ela precisa de fato fazer essa alteração? Ela vai pagar, continuar pagando o valor da MEI, é um pouquinho mais caro? Como que funciona? Uau, excelente pergunta, Thiago. É algo também não está muito explícito e gera muita dúvida, principalmente para os MEIs aí que estão nessa situação. Eu digo que você ser MEI é um estado, né? Você estar MEI, né? Eu acho que todo MEI ele tem que ter o objetivo de sair logo da posição de MEI e alcançar ali um faturamento maior, poder ter mais funcionários, ter mais faturamento, porque o MEI é uma possibilidade que o governo dá, né? O nosso país dá, de ele poder começar um negócio, testar um produto, um serviço e poder sair da opção de MEI, né? Também não são todos que conseguem ter a abertura como MEI, porque não são todas as atividades que podem ser MEI, né? Então, quem tem a possibilidade de ser MEI já começa como MEI. Quem não tem, já tem que entrar como uma ME, uma EPP, né? Quando você está na MEI e precisa sair da MEI, né? O primeiro passo é você já comunicar o órgão competente, né, que cuida desse regime, que você agora vai ter que se desenquadrar. Olha, a partir do momento eu ou já vou passar do limite do faturamento, ou eu vou precisar contratar um funcionário, ou eu não me enquadro mais porque eu vou ter uma atividade nova que o simples aqui do MEI não me enquadra mais, eu vou ter que ter uma atividade que não me possibilita ser MEI. Então, eu já tenho que comunicar ao órgão competente, né, que é o órgão do Simples Nacional. Então, eu já faço essa comunicação e essa comunicação eu já me desenquadro. Então, essa primeira comunicação a gente chama de desenquadramento. Tá? Então, a gente desenquadra do MEI. Então, quando você desenquadra, automaticamente você já vai para o Simples Nacional. Tá? Então, o fato de você já ir para o Simples Nacional, o MEI já vira um empresário individual. Muda o número do CNPJ? Não, o CNPJ continua o mesmo, o endereço continua o mesmo, tudo continua 100% o mesmo. Tá? O que muda é que agora ele é um empresário individual. Tá? Então, ele sai da figura de um microempreendedor individual, né? É aquela figura do empreendedor que trabalha sozinho, e agora ele vira um empresário individual. Tá? Ainda, em ambos os casos, a figura ali do patrimônio da pessoa física ainda se mistura. Tá? O empresário individual e o MEI, o CPF e o CNPJ ainda tem uma mistura. Tá? Por isso que nós, nesse momento, aí entra o papel da contabilidade, de instruir o MEI a ele sair dessa figura do empresário individual. Por isso que nós fazemos uma alteração contratual. Então, nós entramos com um pedido na Junta Comercial e na Receita de transformar ele agora, que já vai automaticamente como empresário individual, para uma sociedade limitada. Então, nesse momento de uma transformação do contrato social, a gente cria um contrato social e ali permite ele mudar a razão social. Então, ele pode tirar o nome dele ali da razão social. Todo MEI automaticamente já vai o nome dele, antigamente era o CPF, né? Agora é parte do CNPJ. Então, nesse momento que a gente cria ali um contrato de alteração, a gente já entra com um pedido, né, de alterar a razão social, alterar o nome fantasia. Se ele quiser colocar outros códigos de atividades, que são os QNAIs, se ele quiser fazer alteração de endereço, fazer alteração, colocar um sócio, né, colocar outros ali regimentos dentro, né, de como vai atuar dentro da MEI, dentro da empresa. Então, nesse momento, a gente já coloca todas as regras
e aí a gente protocola isso, né, na junta comercial. Esse protocolo desse documento se chama contrato social. Tá? Então, a partir desse momento, a gente transforma o empresário individual, né, que automaticamente já é, no momento do desenquadramento, ele vira o empresário individual, a gente transforma o empresário individual numa empresa. Né? Então, ele vira uma sociedade limitada. Tá? Então, a gente faz essa transformação. Tá? Então, nesse momento, ele já tem uma proteção jurídica maior, tá? Onde o patrimônio da pessoa física não se mistura mais com o patrimônio da pessoa jurídica. Ele se blinda através do capital social. Então, ele só responde através do capital social que ele investiu na empresa. Então, se ele investiu R$10.000, o valor que ele é responsável agora naquele CNPJ é somente sobre R$10.000. Então, se ele tiver algum passivo, alguma ação trabalhista, alguma ação de um banco, tal, o que ele vai responder é apenas sobre o valor do capital social que ele colocou na empresa. Tá? Então, por isso que a gente sempre recomenda que todo MEI, quando ele já é desenquadrado, né, ele faça essa alteração contratual, que é muito importante para blindar e proteger ele nessa questão aí do patrimônio. Qual é o imposto que ele vai precisar pagar? Muito boa pergunta também, Thiago, porque agora ele não tem mais aquela contribuição fixa sobre o INSS. Né? Agora ele vira uma empresa, né? E ainda estando no Simples Nacional, empresas do Simples Nacional ainda têm uma facilidade ali de poder operar. Né? O próprio governo, quando criou ali o regime de tributação do Simples Nacional, permite que as empresas ainda estão em fase de teste, né? Que os americanos chamam de startup, né? Que estão começando o negócio, tenha uma tributação menor. Né? Então, dependendo das atividades que a empresa tenha, se é um comércio, se é um serviço, uma qualificação que exige um diploma de nível superior, existem percentuais diferenciados. Tá? Então, um exemplo, uma empresa de comércio, hoje, no Simples Nacional, ela começa com uma alíquota de 4%. Então, até um faturamento de R$180.000, né, em 12 meses, ela tem 4% sobre o faturamento. Então, agora, a apuração ali do imposto é apenas sobre o faturamento. Então, a empresa faturou, né, emitiu uma nota, então a apuração do tributo mensal vai ser sobre o faturamento mensal. Né? Ah, Elton, mas o meu cliente não pediu nota. Não existe mais esse mundo. Né? Eu digo que esse mundo era o mundo dos nossos pais, onde as notas eram emitidas pela mão, né? Ou as transações financeiras eram ainda feitas pelas espécies, né? Era muito em dinheiro, pelas moedas, né? Hoje em dia toda transação passa por um banco, passa por um Pix ou passa por uma transação ali, por um cartão de crédito, de débito. Passou por uma transação bancária, independente do cliente pediu nota ou não, a nota fiscal deve ser emitida, tá, Thiago? Então esse é um ponto que eu gosto de deixar muito claro, porque isso ainda está no inconsciente coletivo, né? As pessoas ainda acham que se o cliente não pediu nota, eu não preciso declarar, né? Mas aí faz o Pix. Então, independente, né? Porque as informações são cruzadas. São cruzadas, né? Hoje em dia, se o cliente não pediu nota, ou independente, você pagou... Gere a nota. Gere a nota, porque isso não vai fazer diferença nenhuma, você tem que fazer o recolhimento do imposto, porque essas informações já são 100% fiscalizadas e cruzadas. Aquele negócio, dá a César o que é de César. Não tem como fugir. Você tocou num assunto que também é muito importante, que é a questão do Pix. Pix, ele é taxado, não é taxado? Como funciona a questão do Pix? Se eu fizer muito Pix, eu vou ter que pagar multa, eu vou ter que pagar imposto sobre isso, mas vou deixar para você responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Fique aí que a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder de Negócios, Elton, então eu quero saber sobre o Pix, porque uma avalanche de questionamentos, perguntas, notícias, muitas falsas notícias que circulam a respeito do Pix. De fato, o Pix hoje não é taxado, não existe um imposto sobre o Pix, ele é totalmente gratuito. A pessoa fez uma transferência via Pix, ela não paga nada por isso. Ocorre a possibilidade do Pix passar a ser taxado? Tiago, o Pix, pela norma, ele não vai ser taxado, né? Isso não vai ser taxado. Mas existem possibilidades, a partir de 2025, né, a partir de janeiro de 2025, estamos aqui muito próximos já de começar. Começa a operação já da moeda digital no Brasil, que é o Drex, né? O Drex é a transformação do real digital, tá? Então, o que muda, né? O que muda é que o governo primeiro lançou a ferramenta de como que é a utilização. Então, hoje nós estamos utilizando a ferramenta para depois utilizar o produto, tá? Então, hoje nós utilizamos a ferramenta, que é o Pix, tá? Então, o produto em si, que é o real digital, vai começar a ser implantado a partir de janeiro de 2025. Como é isso? Que o real digital é a possibilidade da moeda não vai existir mais a moeda física, né? A moeda que hoje nós conhecemos, o dinheiro que nós conhecemos hoje, ele vai estar 100% em digital. E as pessoas mais velhas que não gostam do virtual? Ele não vai existir mais a moeda física, né? Então, começa em janeiro de 2025 e o prazo para término até 27. Tá? Então, o que o fisco começou lá em 22? Ele disponibilizou a ferramenta, que é o Pix, que é como você fazer essas transferências instantâneas já com a ferramenta. E aí agora começa a transformação da moeda já na moeda digital, né? Então agora vai ter fases, né? Então só empresas agora não vai ter a possibilidade mais de ter dinheiro em espécie. Então vai ter fases, isso vai ser faseado, tá? E então o que vai acontecer? Pode ocorrer que no Drex, na hora que tiver implantado, tenha sim já a tributação já nas operações entre pessoas físicas, entre pessoas físicas para jurídicas, entre pessoas jurídicas para jurídicas. Existem brechas que isso pode sim ocorrer nas operações lá no Drex, tá? Não no Pix, porque o Pix ele é como se fosse a ferramenta, né? É como se fosse o serrote, né? Mas no Drex pode ser que exista sim a possibilidade de ter taxações entre essas transações. Tá? Aí muda a questão do imposto de renda? Pode ser, Thiago, que porque no se futuro... você já vai pagar ali, você não vai precisar pagar no final do ano. Pode ser que no futuro, né? Eu lembro claramente, né? Eu gosto até de ressaltar isso, né? Eu tive um professor meu na especialização que eu fiz aqui na FGV, que ele era um dos colaboradores, servidores, né, da Receita Federal. E ele dizia que no futuro o imposto já ia vir já pago e a gente só ia receber o valor que foi apurado. Isso foi em 2009 e eu acho que a gente está muito próximo disso, né? Por quê? Porque com essa moeda virtual, todas as transações entre as pessoas, entre as empresas, já passam a ser controladas pelo governo. Dessa maneira, não existindo mais o dinheiro físico,
é muito mais fácil evitar a sonegação de imposto. Exatamente. E existe uma questão que está na lei já do Drex, que é a questão de ter o bloqueio até se encontrar alguma questão de sonegação, tal, de fraude até o 10º nível de transação. Então, suponhamos que eu recebi um valor, esse valor já veio para mim e eu sou a 10ª pessoa que recebeu um valor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas esse dinheiro veio de forma ilegal e eu sou a 10ª pessoa que recebeu esse dinheiro de uma forma ilegal, né? De um dinheiro ilegal. Esse dinheiro vai ser bloqueado da minha conta e eu não vou ter a possibilidade de utilizá-lo, porque o governo rastreou essa movimentação e viu que esse dinheiro chegou até em mim, passou por 10 níveis. Mesmo se ela tiver recebido de forma legal. Eu recebi de forma legal, mas esse dinheiro é um dinheiro ilegal, ele bloqueia porque ele está ilegal, então o fisco tem essa possibilidade também. Mas isso precisaria ser feito na hora. Isso é feito... No mesmo minuto. Isso eu não sei como que vai ser feito. Como a pessoa movimenta o dinheiro dela e como que ela vai fazer? Se ela vende um produto, recebe o dinheiro ilegal, como que ela vai saber isso? Ela entregou a mercadoria dela, então isso precisaria ser algo... Isso é um processo ainda que está na lei, não sei como que isso vai ser aplicável, mas é uma possibilidade que a lei permite. Mas o que eu estou enxergando, Thiago, isso os juristas podem até ser um pouco mais claro, é que o imposto vai ser na fonte, né? A gente vai ser, no futuro aí, o imposto de renda, e agora com a nova tributação, aí, com a nova tributação que já está sendo feita, né, reforma tributária, já vem para fazer isso ser de uma forma muito mais simplificada, para que quando tiver todo esse sistema funcionando, funcione de uma forma automática, né? Com a moeda eletrônica e com os percentuais já sendo debitados automaticamente das nossas transações. Da mesma forma, não sei se você é jovem, mas eu acho que você lembra. Você lembra do CPMF, quando você tinha uma transação, CPMF era o imposto do cheque, né? Você fazia qualquer transação no seu banco, automaticamente já debitava lá os valorzinhos da CPMF. Eu acredito que quando o Drex estiver funcionando, já com as alíquotas corretas lá dos impostos, né, vai ser da mesma forma. Tá certo, Elton. Obrigado, viu, pelas informações. Sem dúvidas, esclareceu para muita gente que busca começar um negócio, uma microempresa individual, alguém que busca se desenquadrar do meio para virar uma empresa. Então, certamente, aquelas pessoas do Pix também agora já sabem que é possível que lá na frente ocorra alguma mudança em função desse dinheiro virtual que deve ser implantado. Então, obrigado pelas informações. Eu agradeço, Thiago, e eu deixo um último alerta. Você que é MEI e que ainda não fez as suas declarações corretas dos últimos 5 anos, ainda dá tempo de você corrigir antes de ter uma fiscalização. Show de bola. Obrigado, viu, Elton, pelas informações. Obrigado. Você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Eu já te convido, segue aqui o nosso canal, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe, são conteúdos extremamente relevantes que podem auxiliar e orientar muita gente. Então, muito obrigado, que você tenha uma semana abençoada, extremamente produtiva. Até o nosso próximo encontro. Amém.